O príncipe, rindo, ajuntou: quereis me deixar curioso? Pois agora quero vê-la. Que venha imediatamente. Estás a brincar conosco, inventando histórias. Vai ver, tendes um escriba velho e um ajudante homem tão velho quanto ele. Vamos, mostrai-me esta preciosidade, caro senhor. Uma assustada jovem abriu a porta às escravas que pareciam derrubá-la, àquela hora tardia da noite, quando estava muito profundamente adormecida, longe do barulho da festa. Entraram quarto adentro, portando algumas roupas e fitas, flores e joias, acompanhadas por um aflito intendente. Havia-te, criatura, pois o patrão comentou sobre ti com o príncipe e ele decidiu conhecer a mulher escriba. Um absurdo. As escravas se encarregarão de tua aparência para que não envergonhes nosso amo e não ofendas os olhos do real conviva. Vamos, vamos. Apressa-te. Não temos a noite toda. Abandonou o quarto, deixando-a entregue às mãos habilidosas das servas particulares da dona da casa, que rapidamente a vestiram, adornaram e perfumaram. Assustada, a jovem deixou-se paramentar. O pai havia acordado, em meio ao falatório todo, acompanhando tudo em silêncio, aturdido e temeroso, como uma séria intuição de que aquilo redundaria em tristeza para a filha. Loucura! Será que o tal príncipe acha que minha filha é um objeto para retirar de seu repouso a tais horas, como se fosse uma anomalia por exercer a tarefa de minha ajudante? Não estou gostando nada disso. Quanto menos contacto tivermos com pessoas assim, melhor será para nós, simples e humildes trabalhadores. Inconformado, abanava a cabeça, repetindo para si mesmo: vai ver, a minha filhinha é mais inteligente e culta do que ele. Ou do que esses nobres arrogantes. Assistiu à saída da filha, linda nos trajes cedidos pela dona da casa, parecendo uma princesa. As servas haviam-lhe maquiado o rosto de perfeita pele, contornando os verdes olhos com escuro e amendoado traço. Os cabelos, libertos das tranças, receberam fios de prata, entremeados com pedras em tons esverdeados, sendo penteados primorosamente. O traje branco, de transparentes véus, envolveu-a com perfeição. Sandálias prateadas protegeram os pezinhos de rosadas unhas. Um perfume suave completou a toalete e ela se viu empurrada em direção à porta, onde o intendente a esperava, percorrendo ansiosamente o pequeno espaço que separava o aposento do corredor. Vamos, menina. Vamos. O príncipe odeia esperar. Apavorada, atravessou o extenso corredor e mais outro, e outro. À medida que se aproximava do local da recepção, o barulho chegava cada vez mais nítido a seus ouvidos. Pensou em fugir, correr, todavia mal teve tempo para refletir, pois o aflito serviçal a fez adentrar a sala fortemente iluminada, encaminhando-a para onde o príncipe se encontrava. Ajoelha, menina, em sinal de respeito. Juntando o ato às palavras, o homem a empurrava para o chão e ela forçosamente se curvou, visualizando pés morenos e fortes, cobertos por calçados leves, as unhas pintadas com tinta azul. Já lhe haviam dito que o jovem príncipe adorava azul. O burburinho cessara subitamente quando se aperceberam de sua chegada. O silêncio a assustou ainda mais, pois era indício de que todos os olhos estavam sobre ela. Quis sumir. Uma voz autoritária, ligeiramente alterada pelos vapores alcoólicos, ordenou-lhe: levanta-te, quero ver esta maravilha. Dizem que és bela e culta. E tudo isso numa mulher do povo? Subitamente, o medo esvaiu-se, restando em seu lugar uma profunda indignação, motivada pelas palavras desrespeitosas daquele homem, agraciado com o título de príncipe, responsável por todo um povo, constituído por pessoas como ela em sua maioria ou até em condição mais humilde, que a fazia perder tempo, retirando-a de seu repouso após exaustivo dia de trabalho, satisfazendo infantil curiosidade. Levantou o corpo graciosamente, colocando-se ereta à frente do futuro faraó, os olhos verdes flamejantes, as faces enrubescidas, fitando nos escuros olhos. A moça do mercado imediatamente a reconheceu,
embora agora estivesse muito mais bela, vestida com trajes evidentemente emprestados de alguém para a inesperada situação. Analisou cada detalhe da encantadora figura, dos pés à cabeça, fingindo não notar o desprezo estampado no lindo rosto. Voltando-se para o dono da casa, comentou: realmente, não mentistes, senhor. Vamos lá, vamos ver se o trabalho desta jovem condiz com os elogios que lhe fizestes. Levantou-se, impedindo a saída dos que pretenderam segui-lo, dirigindo-se apressadamente à biblioteca, precedido pelo nobre e pelo intendente, que lhe guiavam o caminho. A jovem acompanhou-os, decidida e ainda indignada, calada. Um surpreso conhecedor de papiros analisou com satisfação os originais e as cópias. Depois, rindo, informou ao confuso nobre: prefiro receber as cópias, pois, quando os tocar, saberei que foram feitas por tão lindas e hábeis mãos. A reprodução está perfeita, executada com rara habilidade e senso artístico. Melhor farei, supervisionarei a tarefa, se vos me permitirdes, meu amigo. Virei amanhã, após o desjejum. Deixando para trás o estupefato dono da casa, emudecido com o convite que o príncipe fizera a si mesmo, não entendendo muito bem o que estava acontecendo, a real visita retornou ao banquete, dizendo aos mais chegados que o haviam acompanhado à festa: vamos. Amanhã tenho assuntos importantes logo cedo. Quando o senhor chegou à sala, finalmente refeito do que acontecera na biblioteca, ele havia se retirado, não antes de agradecer à dona da casa pela estupenda noite, recomendando-lhe não esquecesse o compromisso matinal. Uma aflita esposa recebeu o egípcio. A que compromisso o príncipe se referia, meu esposo? Fiquei como tola, pois de nada sabia. A notícia espalhou-se pela sala rapidamente, surpreendendo a uns e outros, fornecendo subsídio para as conversas no restante da noite. Jamais o príncipe herdeiro manifestara tamanho interesse por um trabalho, sendo de conhecimento dos mais chegados sua indiferença pela execução de tarefas de modo geral, ocupando-se tão somente dos resultados finais. Os mais maliciosos apontavam a beleza da copista como um motivo de tamanha dedicação, apostando em mais uma conquista amorosa para muito breve. Enquanto isso, recolhida ao luxuoso aposento que lhe fora destinado, a jovem caiu sobre a cama sem sequer se livrar dos caros trajes ou das joias. O pai, acordado ainda, crivou-a de perguntas, das quais ela se esquivou, limitando-se a informar: pai, a partir de amanhã o príncipe supervisionará pessoalmente o translado das escrituras. E ele ficará com a cópia, meu pai. E que farei eu, com tão ilustre senhor à minha volta? Certamente tremerei tanto que a tarefa se perderá. Impulsiva e egocêntrica criatura. Impossível que não disponha de nada mais interessante do que ver alguém do povo, como ele mesmo fez questão de salientar, copiando papiros. A irritação transparecia em sua voz, as faces estavam coradas e os olhos dardejavam chispas. Sem nada comentar, o escriba recomendou-lhe o sono como medida salutar de arrefecimento dos ânimos, enquanto a contemplava com surpresa, impressionado com a inusitada reação da filha, normalmente calma e cordata. A moça acomodou-se no macio leito, retirando impacientemente os brincos que lhe machucavam o rosto ao contato com as almofadas. Depois, tentou conciliar o sono. A imagem do príncipe não lhe abandonava os pensamentos, provocando estranhas sensações que navegavam em mares de incerteza, dúvida, medo, esperança. Imóvel sobre o leito, a jovem pensava: sois belo, muito belo, senhor, mas vossos olhos bem retratam o orgulho indômito de linhagem, crendo-vos filho dos deuses, com poder de vida e de morte sobre nós, pobres mortais. Ah, senhor, se soubesseis que em nossas veias corre um sangue da mesma cor, que os corações podem pulsar da mesma forma. Um medo imenso tirou-lhe a calma que restava. Que farei amanhã, quando vos aproximardes de mim, quando observardes todos os meus gestos e submeterdes ao crivo de vossa aceitação no meu trabalho? Ansiosamente, orava, implorando que ele não viesse, que tudo fosse resultado do vinho ingerido e passageiro entusiasmo.
Ao mesmo tempo, surpreendia-se entristecida com a possibilidade de não mais o encontrar. À custa de muita persistência, acabou por adormecer, encontrando em seus sonhos, perturbadoramente terno, os braços a envolvê-la em longos e apertados abraços, os olhos negros queimando de paixão. Acordou sobressaltada, olhando para fora do leito. A manhã fazia-se alta e o sol iluminava o quarto. Na cama ao lado, o pai ainda dormia. Também ele, embora ela o ignorasse, havia sido penalizado por insistente insônia, que só o abandonara quando escutara o ressonar suave da filha, finalmente entregue ao descanso. As roupas simples, pela primeira vez em sua existência, pareceram inadequadas. Em vão buscou na pequena bagagem algo que lhe salientasse a beleza. Irritada, surpreendendo-se em franca atitude de sedução, pegou a primeira veste que apareceu, forçando-se a manter a conduta rotineira de todos os dias, muito embora os pensamentos se concentrassem no jovem moreno, de olhos negros e ardentes. Criatura insistente. Que pensará de mim? Julgar-me-á inepta e carente de acompanhamento para a realização de minha tarefa. Pobrezinha. Tentava se enganar, como se não soubesse qual o verdadeiro interesse do príncipe. Feito rápido desejum, dirigiram-se à ampla biblioteca. Suspirando sob os olhares discretos do escriba, constatou que ele ainda não chegara. Provavelmente não viria. Alívio e decepção mesclaram-se. Nunca mais o veria. Dispondo o trabalho sobre a ampla mesa, iniciou a cópia, entregando-se à complicada tarefa de reproduzir preciosos desenhos. A textura do extenso papiro era-lhe agradável ao tato, transmitindo segurança e prazer. Sua mente se envolveu na tarefa e ela se entregou ao labor com perseverante insistência. Sequer ouviu quando suavemente a porta abriu e o príncipe adentrou a sala, acompanhado pelo dono da casa. Ambos quedaram, vendo-a manejar estiletes e tintas com rara e extrema perícia. O príncipe fitava assombrado, acostumado que estava a presença masculina em tal ofício, sem falar nas crenças que tinha a respeito das mulheres. Vendo calado, o nobre respeitou-lhe o silêncio, semelhantemente se abstendo de falar. Finalizando o derradeiro traço, a jovem abandonou o estilete, fitando com satisfação sua obra, analisando os detalhes, a riqueza e o equilíbrio das cores que compunham a delicadíssima cercadura. Após ligeira secagem, ela poderia iniciar o traçado dos hieróglifos, reproduzindo o texto à risca. Subitamente, percebeu-se observada. E ali estava o homem que lhe transtornara a vida nas últimas horas. Sorrindo, ele se aproximou, analisando a perfeição do trabalho, elogiando-a, tecendo comentários pertinazes e inteligentes que a fizeram corar, ao se recordar dos julgamentos a que se dedicara no recôndito de seus pensamentos sobre a incapacidade do jovem em entender as nuances de seu trabalho. Ruborizou-se ainda mais quando o futuro faraó passou a inquiri-la sobre aspectos que envolviam a tarefa, reconhecendo a intolerância e o preconceito no cerne de suas ponderações sobre o real egípcio. Depois, como se entendesse seu constrangimento, o príncipe acomodou-se em amplo sofá, dizendo que continuasse, sem atentar para sua presença. Educadamente o jovem enviou o anfitrião aos seus afazeres, isentando da obrigação de fazer as honras da casa. Fê-lo com tanta diplomacia que aquele se retirou satisfeito, aprestando-se em relatar a curiosa consorte e os detalhes do encontro. Sobre a mesa, os papiros eram habilmente manejados por pai e filha. No sofá, confortavelmente instalado, o príncipe. No ar, o silêncio, somente quebrado pelo suave roçar dos estiletes na superfície dos documentos. Trabalharam a manhã toda. À hora do repasto, o príncipe antecipou-se, recomendando ao solícito serviçal postado continuamente junto à porta, à disposição de sua real vontade, que a refeição fosse servida na biblioteca. Partilharia da companhia dos dois artistas, aproveitando para aprofundar seus conhecimentos. Em minutos, extensa fila de criados executou agilmente o ritual de preparação da mesa, dispondo iguarias das mais diversas, acompanhadas de deliciosos sucos e inebriante vinho. Sempre encantador,
o príncipe apontou-lhes os lugares, sentando-se também, sob os olhares estupefatos dos dois, pois tudo aquilo constituía estrondosa quebra de etiqueta. Asserenados pela calma do rapaz, resolveram alimentar-se adequadamente. Afinal, o bom senso lhes dizia que, se não o fizessem, sucumbiriam de fome, pois o príncipe bem claro deixava que continuaria a acompanhá-los. Até quando? Impossível saber. A conversação fluía interessante. Olhando-o, ela rapidamente o comparou com outros da mesma idade e ele a todos suplantou. O diálogo extrapolou o campo da leitura e da escrita e enveredou pelo da construção, tão de agrado dos faraós, sempre ocupados em erigir obras monumentais que os perpetuassem no tempo. Para a surpresa do jovem príncipe, pai e filha discorreram sobre algumas das importantes edificações que estavam sendo realizadas, evidenciando amplo conhecimento. Trabalhando para o consagrado construtor, muito haviam aprendido, estimulados por suas mentes lúcidas, ávidas de conhecimentos. A moça, particularmente, agradavam as tarefas que incluíam plantas das obras, detalhes nas estruturas, segredos arquitetônicos. Nada poderia surpreender mais o ilustre visitante e cativá-lo. As horas se escoaram imperceptivelmente. Os criados retiraram a refeição e eles retornaram ao trabalho. O dia findou rapidamente demais para a jovem. Ele se foi. Voltaria no dia seguinte. A caminho do palácio, o príncipe entregou-se aos íntimos pensamentos, aliando-se voluntariamente. Acostumado às conquistas fáceis, estendidas tanto a nobres como a plebeias, muito mais a estas, pois totalmente desnecessário enfrentar qualquer tipo de problemas quando o interesse cessava, a bela golpista constituía intrigante alvo. Além da beleza fascinante, sentia-se atraído por algo que não conseguia quantificar ou discernir, parecendo extravasar-lhe do íntimo, refletindo nos mínimos gestos, todos eles revestidos de extrema elegância e dignidade. Uma ideia súbita passou-lhe pela cabeça, sendo imediatamente descartada. Deixá-la em paz, abandonar a conquista. A hipótese de fazer chorar tão doce e luminosa criatura, súbita e inexplicavelmente, pareceu-lhe sacrílega. Abanou a cabeça, desconhecendo-se, espantando para bem longe as dignas intenções. Os dias seguintes encontraram-no na residência do nobre egípcio. Este, cada vez mais assombrado com a inusitada perseverança do moço, desdobrava-se em atenções. Infelizmente, o príncipe somente tinha olhos para a biblioteca e os copistas, declinando dos amáveis convites para as refeições, encerrando-se entre as quatro paredes da sala de estudos, recusando-se a participar de qualquer evento, por mais simples e casual que fosse. Frustrado, decepcionado, terminou por concordar com a esposa, que muito bem havia entendido o interesse do futuro faraó. Naquela manhã, o escriba sentiu-se indisposto e febril, guardando o leito. Avisado, o dono da casa, temendo o desagrado da costumeira visita, providenciou o médico conceituado, que prescreveu repouso no leito por alguns dias, dizendo tratar-se de indisposição gástrica, que facilmente se solucionaria com alimentação leve e o descanso. A jovem encaminhou-se sozinha ao trabalho, deparando com o impaciente príncipe a aguardá-los. Pela primeira vez ficariam a sós. Seus temores dissiparam-se ao recordar que o herdeiro jamais tentara se livrar de seu pai e que também fora sempre educado e nunca se insinuara. Tudo transcorria normalmente. Após a refeição do meio do dia, o jovem convidou-a para um passeio pelos estupendos jardins da propriedade. Sob um grande caramanchão totalmente revestido de minúsculas rosas silvestres, o príncipe beijou-a apaixonadamente. Não havia como não corresponder. Esqueceu-se de tudo. Naquele dia, não retornaram à biblioteca. Os bosques encantadores acolheram-nos e as águas cristalinas das cascatas testemunharam a explosão de sentimentos e emoções. À tarde, o moço a deixou à porta do palacete, sempre terno e afetuoso. A jovem egípcia aguardou o dia seguinte com ansiedade. Tornaria a vê-lo, aninhar-se-ia em seus fortes braços, seria feliz. Amanhã não trouxe o amado, porém um mensageiro com um pequenino cofre,
que lhe foi depositado nas trêmulas mãos. Dentro dele, uma joia de rara beleza e valor. Nada mais, sequer um recado. Entendeu a muda mensagem. Ainda teve tempo de correr atrás do servo e lhe depositar nas surpresas mãos a rica prenda, dizendo que a fizesse retornar à sua fonte de origem, ajuntando: o príncipe nada me deve. Entregou-se ao trabalho com renovado ardor, buscando sufocar a dor da perda e a decepção. Vendo-as só, as criadas da casa, julgando agradá-la, relataram casos das conquistas do jovem príncipe entre as moças do povo. Todos eles tinham em comum a volubilidade do egípcio. Uma única vez, uma joia, o esquecimento. Compreendeu que fora mais uma entre tantas. Depois, pensando melhor, percebeu que ele jamais a enganara, pretextando o amor. Ela sim sonhara com um amor duradouro e sincero. Ela criara expectativas. As servas continuavam a tagarelar. Ainda bem que o jovem príncipe é tão generoso quanto belo. As joias valem muito. Uma delas é suficiente para acertar a vida da eleita. Nada contou ao pai, envergonhada de sua insensatez em se acreditar amada por alguém que se julgava tão acima de sua humilde pessoa. Recriminava-se, em contínuo íntimo monólogo. Tola que sou! Como pude deixar enganar pelos ternos olhares e palavras doces, ressumantes a mel e com os amargores do fel? Tudo passou, tento esquecer e seguir adiante, eliminando de minha alma o amor que atormenta e a saudade que a dilacera. Coração sangrando, buscava enterrar bem fundo, nos recônditos secretos da inconsciência, a figura morena e forte, de negros olhos e apaixonados lábios. Quem a olhasse, naqueles dias, não perceberia a tempestade que lhe rugia no interior. Alguns meses se passaram. Na rica casa do nobre egípcio, rapidamente se esqueceram todos do breve interesse do inconstante príncipe pela moça. Outros mexericos entretiveram os fúteis ouvidos e, para alívio da copista, deixaram-na em paz com a sua dor, perseverantemente oculta. O serviço, mercê da fúria com que ela se lhe entregara, no intento de olvidar o malfadado amor, realizou-se em prazo bem menor do que o prognosticado. Suspirando disfarçadamente de alívio por se ver longe do local em que lhe trazia doces e desesperadoras lembranças, uma calada jovem acompanhou o genitor rumo à casa da família. Dias depois, os pais surpreenderam-se com a notícia que a filha única lhes trazia. Resolvera casar-se, aceitando o pedido de leal companheiro de infância, que há muito se declarara e pacientemente aguardava a sua decisão. Às perguntas, limitou-se a retrucar: já é hora de me casar, constituir família. Certamente seremos felizes, viveremos em paz, pois ele tem por mim sincero sentimento. Serei amada e respeitada. Que mais posso esperar? Era a derradeira e decisiva medida para esquecer o jovem príncipe. Enquanto ela se debatia nos conflitos de perda e esquecimento, um príncipe profundamente abalado com a intensidade de seus sentimentos procurava retornar à vida anterior, olvidando os dias passados na biblioteca, as conversações cultas e inteligentes da jovem e o clima repleto de amor e confiança partilhado por breves tempos. Acostumado à volubilidade dos relacionamentos amorosos, inicialmente julgara que tudo se dissiparia após alguns dias e lhe seria fácil substituí-la. Deitado no leito em ouro e azul, fechava os olhos, revendo-a nas roupas emprestadas, os olhos brilhando de revolta diante de suas palavras, as faces em fogo, enfrentando-o com o olhar. Depois, fria e distante, nos primeiros dias na biblioteca. Finalmente, em doce e ardente entrega, sob o dossel de minúsculas rosas, envolta pelo perfume suave das flores e pelo calor da tarde amena. E as palavras que jamais ouvira, ternas declarações de amor, um amor que ele desconhecia até então e se recusava a aceitar, pois acreditava se transformaria em prisão. Se amasse, ficaria em suas mãos. E ele era livre, livre para amar, viver e dispor da vida de todos, pois que era filho dos deuses. Naqueles dias, tentou iludir o coração, fazendo-o acreditar-se apaixonado pela eleita do momento. Passada a embriaguez carnal, sentiu-se cair no abismo da saudade,
ansiando pelo diálogo no depois, pela terna troca de carinhos e atenções, pela cumplicidade do amor compartilhado. Nos diferentes relacionamentos, após a relação carnal, via criaturas que nada significavam para seu coração, embora belas todas. Nada tinham a lhe dizer, na sua maioria incultas e ignorantes, simples objetos em suas mãos. Repentinamente, as fáceis e descompromissadas conquistas pareceram-lhe degradantes e destituídas de encanto. Lutou desesperadamente contra a necessidade de transformação, aferrando-se ao tradicional código de crenças e valores, intentando ignorar o chamamento interior que a sinalizava em novos rumos existenciais. Agradava-lhe prosseguir na irresponsabilidade existencial, destituída de ideais nobres, isenta de preocupações e compromissos. Contudo, o sofrimento o empurrava em direção à mudança. Meses se passaram. Finalmente rendeu-se, reconhecendo que a existência sem a jovem destituía-se de encanto e beleza. Em uma enluarada noite, deixou o palácio, dirigindo-se ao local indicado pelo oficial quando por ela se interessara no mercado. Bateu à porta da casinha silenciosa e quase às escuras. O escriba atendeu-o, surpreso e assustado com a augusta presença, curvando-se respeitosamente. A notícia atordoou o futuro faraó. Casou-se há alguns dias, seguindo com o esposo para a casa que será dos dois, Alteza. Apressadamente, forneceu-lhe o endereço, temeroso do desespero que se estampava no rosto do jovem. Naquele instante, o pai entendeu o sofrimento da filha e as razões do precipitado enlace sem amor. Se ela tivesse esperado mais um pouco. A residência simples, com áreas de recém-construída e habitada por nova família, estava às escuras. Provavelmente seus habitantes haviam se recolhido. A simples ideia de que sua amada dividia o leito com alguém alucinou o prepotente príncipe. Bateu com força na porta, repetidas vezes, impaciente e colérico. Instantes após, o casal atendeu o inesperado visitante noturno, assustado com o barulho e a tardia presença. Ela olhou-o como se um fantasma fosse. O esposo, ignorando a nobreza do inoportuno, educadamente inquiriu sobre as finalidades de tão abusiva visita. O príncipe sequer tomou conhecimento de que lhe falavam, olhos fixos na figura amada, um ciúme feroz corroendo-o. Vim buscar-te. Vamos. Olhando-o, o sentimento recalcado a duras penas brotou como fonte cristalina em poroso terreno. A alma inundou-se de alegria. Viera procurá-la, pois também não pudera a esquecer. Depois, o peso do compromisso assumido deteve os passos e paralisou as intenções. Estava unida ao homem que aceitara como esposa mesmo após o doloroso e difícil relato que lhe fizera, desvalando sua curta história de amor, indagando se ainda a desejaria como companheira, nada lhe prometendo a não ser respeito e carinho. Não merecia que o abandonasse. Além do mais, que lhe reservaria o homem orgulhoso, o futuro e supremo mandatário do rico Egito. Querê-la-ia como esposa, ou seria mais uma na longa fila de conquistas, até que dela enjoasse, relegando ao abandono e à saudade? Passara por isso há meses e ainda sentia a dor, a tristeza, a amargura. De olhos baixos, sussurrou. Casei-me, Alteza, como podeis ver. Este é meu esposo, o homem a quem jurei fidelidade e respeito. Não há razão para vos acompanhar traindo os votos que livremente aceitei. O trabalho pelo qual vos interessastes e tão bondosamente acompanhastes, honrando-me com vossa presença e a magnanimidade de vossas considerações, encerrou-se, devendo ser encaminhado a vossas mãos pelo nobre egípcio responsável por nossa contratação. Acostumado a ordenar e ser obedecido, o moço ficou atônito, escutando-a, recusando-se a acreditar que estivesse sendo rejeitado, desprezado, substituído pelo rival humilde. A porta fechou-se suavemente e ele viu-se sozinho. Uma raiva desumana apossou-se dele e o ódio falou alto, calando a voz do amor. Vingança. Destruí-los-ia. Como ousara aquele cão imundo tocar a mulher que lhe pertencia? E ela, como ousara desdenhar do seu amor? O passeio de barca pelo rio,
No dia seguinte, não lhe serenou os ânimos. Retornando aos aposentos palacianos, ordenou ao oficial em comando que fizesse prender o casal, lançando-o nas masmorras, em cela única para que pudessem conviver com o sofrimento um do outro, dia após dia. Deveria se esquecer dos prisioneiros, não se preocupando jamais com sua soltura. As ordens cumpriram-se inexoravelmente, apesar dos lamentos dos jovens e das perguntas sem resposta. A cela era fétida e úmida. Fora habitada durante anos por alguém que se atrevera a contestar decretos reais de pouca importância. Apodrecera encerrado no cubículo que minava água pela parede rochosa, vítima de traiçoeira enfermidade da pele. O casal foi lançado à mesma palha onde se dera a morte do infeliz. Os anos se passaram. A beleza da jovem consumiu-se nas agruras da mesma doença do antigo habitante da cela. O esposo, imune ao mal, acabou por falecer vítima de cruel enfermidade dos pulmões, ficando ela sozinha no cubículo sombrio e mal cheirosos, onde os raios de sol jamais penetravam. Pouco sobreviveu a companheiro, abandonando o corpo em extremo sofrimento, praticamente devorada pelos ratos famintos que infestavam a prisão. Jamais deixou de amar o jovem príncipe, embora a razão lhe recomendasse que o olvidasse, pois que era indigno de seu sentimento. No entanto, amou até o último instante, envolvendo em doces vibrações de ternura e perdão. Ao desencarnar, imensa paz envolvia. O príncipe ascendeu ao trono, governando seu povo com zelo e inflexível autoridade. Casou-se com mulher adequada às exigências de sua posição real, teve filhos. Inúmeros amores passaram por sua tumultuada existência afetiva. Contudo, jamais esqueceu a copista de verdes olhos e negros cabelos. Muitas e muitas vezes, pensou em ir até a prisão, verificar como estava, talvez a libertaria ao esposo, para que pudessem levar adiante a vida que haviam escolhido. Infelizmente, o orgulho sempre falou mais alto, reforçando, ano após ano, a terrível decisão de a fazer definhar e extinguir na masmorra, exemplar castigo para quem ousara contestar-lhe os desejos. Filho dos deuses. Durante o exercício de seu reinado, muitas ocasiões houve em que se cedeu, sempre conduzido pelo orgulho, ocasionando mortes e sofrimentos. Inquestionável, infalível. Assim se acreditava. Filho dos deuses na terra, faraó do Egito. Encarnações se sucederam, lapidando o caráter daquele que um dia fora grande sobre as terras banhadas pelo Nilo. Envoltórios carnais dos mais diversos, de acordo com os projetos reencarnatórios exercitados, colaboraram no aperfeiçoamento do espírito voluntarioso e impregnado de indomável orgulho, conduzindo-o aos caminhos de Deus. Para ver todas as partes de um audiolivro, entre no canal, e clique em vídeos ou playlist. Jesus continuava a olhar a menina adormecida. Um longo trajeto fora percorrido desde o Egito, onde, como príncipe faraó, fora incapaz de condignamente gerir os destinos do povo com imparcialidade e compaixão. Reencarnações haviam se sucedido e, pouco a pouco, eximira-se a alma das pesadas viciações que a enegreciam. Na derradeira, ainda no plano espiritual, o ex-príncipe egípcio solicitara a doença cruel e discriminatória, resolvido a solucionar a última parcela de culpa lhe aguilhoar a consciência quase liberta. Apesar do perdão da jovem e do esposo, desencarnados em terríveis condições, porém isentos de rancor ou mágoa, ele exigia de si mesmo a prova que o libertaria para sempre das lembranças ainda dolorosas do passado distante. Como pais extremosos, os espíritos valorosos e amoráveis do casal sacrificado. Assim, na criança doente e ameaçada de ser afastada do mundo e do convívio dos que amava, a jovem que um dia copiara os papiros para o príncipe egípcio e que o amara verdadeiramente recebia seu inesquecível amor, consolidando no afeto filial os eternos laços do coração. Docemente, o mestre acordou a menina. Ela o reconheceu imediatamente. O homem dos meus sonhos. Vós me visitais em meus sonhos, Senhor, quando não me acho coberta de feridas e meus membros não se acham carcomidos. Vós me beijais e me tomais ao colo e me contais histórias lindas, que falam de um mundo onde há amor e paz,
onde as crianças não adoecem como eu. Quem sois, meu Senhor? Podes me chamar de Jesus, Miriam. Há muitos anos nos conhecemos e não deixaria que passasses por tão árdua expiação sem estar ao teu lado por todo o tempo necessário. Sou aquele encarregado de zelar pelos destinos das criaturas deste planeta. Sou teu irmão, sou médico das dores da alma e do corpo. Quem crê em mim jamais estará só ou desamparado, pois sou amigo fiel e amoroso. Nada mais tens a expiar, príncipe, pois resgataste, a duras penas, a derradeira gota. Sê curado, em nome do Pai. Seus dedos tocaram delicadamente a fronte em chagas da criança. Os olhos dela não se afastavam dos olhos claros de Jesus. Naquele instante, o milenar espírito que ocupava o corpo ainda frágil e infantil se liberou momentaneamente das amarras abençoadas do esquecimento, adentrando a reminiscências do pretérito, entendendo a razão de o mestre lhe outorgar o título real, vendo-se como fora outrora. Um instante fugidio e breve. Novamente Miriam entendeu que jamais deixara de ter esperanças e que sua fé tinha tudo a ver com aquele homem tão belo, envolto em linda aura de luz, roubado à luminosidade da manhã que explodia em esplendorosa festa de cores e luzes lá fora. Em seus sonhos, com ele encontrara e sempre o amara. Os dedos de Jesus tocavam as chagas e a pele se recompunha, as feridas cicatrizavam, a estrutura corporal se reorganizava e refazia. Sempre sorrindo, o mestre chamou a mãe, despertando-a do choque, recomendando-lhe que banhasse a criança e trocasse as roupas fétidas que envolviam. Dirigiu-se então para casa, acompanhado pelo pai em prantos. Os discípulos inutilmente tentavam controlar as lágrimas. Intuíam que a história ia muito além do que a mãe da criança relatara e da cura presenciada. Teriam que aguardar. Quando se fossem, caminhando pela estrada ou à sombra de frondosa árvore, o divino amigo lhes contaria a versão completa, da maneira como somente ele sabia, excursionando pelo passado, antevendo o futuro. Delicadamente, em tom de brincadeira, Jesus sugeria: que tal comermos? Estou morrendo de fome. Depois iremos à praia e pescaremos, aproveitando este dia maravilhoso. À noite, conversaremos. Assim se fez. O mutismo do mestre se dissipara e ele lhes falou como as multidões, ensinando-os, transmitindo-lhes sua doutrina de amor e perdão, de renúncia, solidariedade e esperança. Não lhes contou sobre o conteúdo de suas anteriores reencarnações, permitindo que o véu do esquecimento permanecesse intacto, mas não lhes ocultou a verdade sobre as múltiplas existências, dilatando-lhes a visão e o discernimento. Com o pescador, adentrou o mar, recolhendo a rede farta. Comeu do pão que a mulher, em êxtase de alegria e reconhecimento, para ele preparara. Com a menina ao colo, conversou, riu, brincou. E suas palavras jamais abandonaram os ouvidos e corações daquelas pessoas, futuros semeadores da doutrina do Divino Pai. Na partida, volveram pelo caminho até a entrada da aldeia, tomando o rumo inicialmente pretendido pelos discípulos. Mal haviam dobrado a curva que ocultava a casa de Miriam, explodiram as perguntas e solicitações. Mestre, como sabias que havia uma criança doente escondida naquele quarto? Mestre, não vais nos contar o que viste quando sentado naquele leito? Estavas com os olhos distantes, perdidos no tempo e no espaço. Conta, por favor, conta. E a história do belo príncipe e da pequena escriba do antigo Egito ocupou o vazio da longa caminhada. Depoimento. Houve um homem, de suaves e cálidas mãos, ternos e claros olhos e cabelos da cor da amêndoa madura que, sentando-se à beira de fétido leito, em distante dia perdido no tempo, ousou levantar as cobertas e desvendar o sofrimento e a solidão de pequenina criatura, tocando-a sem nojo ou receio, concedendo-lhe a preciosa dádiva da saúde física, antevendo redentoras e sublimes possibilidades de serviço em sua seara bendita. Jesus, o homem. Eu, a menininha enferma. Não pretendo descrever os anos de padecimento que antecederam aquele dia inolvidável, mas sim dizer-vos da felicidade a partir do momento em que meu corpo se libertou da cruel moléstia e minha alma compreendeu que ali estava,
em nossa casinha perto da praia. Como era boa a sensação da água em meu corpo perfeito. Com que alegria observei a mãezinha recolher os panos mal cheirosos e queimá-los, as espirais de fumaça desfazendo-se nas perfumadas aragens da manhã. As roupinhas limpas, a sensação de frescor, a constatação do retorno da sensibilidade, o calor do sol nas faces. Deus. Para entender perfeitamente, necessário se faz tenhamos enfrentado a perda da saúde e o temor do vale dos imundos. Depois, minha mãe me levou até Jesus, que se sentara à mesa, conversando com meu pai, enquanto finalmente se alimentava. Ele docemente me puxou, acomodando-me sobre os seus joelhos, afagando meus cabelos ainda úmidos. Repartiu comigo o pão, nele deitando o mel, certamente menos doce do que ele. Observando que eu me prendia às suas palavras, iniciou uma parábola. Havia um homem muito rico e poderoso, que morava em magnífico palácio, comendo e bebendo do bom e do melhor. Ora, nas cercanias do suntuoso palacete, pobre e chagado mendigo, acompanhado de esquálidos cães que lhe lambiam as feridas, detinham-se a esmolar, sem que orgulhoso senhor se dignasse a lhe conferir o mais ínfimo olhar. Como olvidar? Como esquecer seu riso, sua voz calorosa a brincar com o zelo de minha mãe que, no afã de lhe agradar, insistia sem parar para que comesse mais do pão recém-saído do forno. E o convite de meu pai, chamando-o para o mar, e ele descendo a colina, as vestes batidas pelo vento, o rosto voltado para o sol da manhã? Enquanto se dirigiam para o barco, eu os seguia, encantada com o seu porte, com seus cabelos, seus olhos. Nosso cão, Sultão, ao que parece, compartilhava de meus sentimentos, juntando-se a eles, entrando no barco e se assentando a seus pés, fingindo não escutar as insistentes e reiteradas ordens de meu pai para que descesse. E o mestre, serenamente pedindo: "Deixa-o ficar, não nos incomodará." Observei, sentada na areia, o barco se distanciando, as vozes se diluindo. Depois, a chegada, o cesto cheio de peixes como jamais havíamos visto, meu pai sorridente e falante. Não cansávamos de escutá-lo. De instante a instante me achegava, as mãozinhas se estendendo para o tocar ou a seu manto. Minha mãe ralhava, temerosa de que eu importunasse. Mas ele me autorizava a ficar. Assim, assenhoreava-me do colo de Jesus. Como esquecer? Jamais conseguimos explicar aos moradores da aldeia o meu pretenso regresso. Sabedores de que Jesus passara por nossa distante casa, imputaram-lhe o milagre. Silenciamos. O tempo passou e eu cresci. Então, nossa casinha saíra do anonimato, tornando-se um referencial para os sofredores e curiosos. Afinal, eu voltara do fundo do oceano. Jamais me senti culpada por não revelar a verdade, pois a lepra sempre me pareceu o abismo maior do que o abissal. De qualquer modo, acredito que seria demasiado para suas cabeças. Casei-me. Numerosa prole abençoou o lar humilde e cristão. A meus filhos não ocultei a verdade, contando-lhes a história que cedia muito a de meu suposto ressurgimento do mundo dos mortos. Ainda ouço as infantis vozes, maravilhadas com o mestre, inquirindo: "Mãezinha, sentaste no colo dele? E ele pescou com vovô? Quantos peixes Jesus pescou?" Surgiu em meio à tempestade, alheio ao medo, amparando e consolando, servindo e amando. Em meio às tormentas existenciais decorrentes de nossa imaturidade e ignorância, sempre estará, como há 2000 anos, aguardando estejamos prontos para as verdades eternas, estendendo-nos sua doutrina de luz e amor, seguro farol contra a escuridão das lepras morais que ainda persistem em nós. Miriam, Isabel, Lia e Miriam, as 3 irmãs. Levi ofereceu-lhe então uma grande festa em sua casa, e com eles estava à mesa uma numerosa multidão de publicanos e outras pessoas. Os fariseus e seus escribas murmuravam e diziam aos discípulos dele: "Por que comeis e bebeis com os publicanos e com os pecadores?" Jesus, porém, tomando a palavra, disse-lhes: "Os sãos não têm necessidade de médicos sim os doentes. Não vim chamar os justos,
mas sim os pecadores, ao arrependimento. Lucas. Capítulo 5, versículos 29 a 32. Como quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Lucas. Capítulo 6, versículo 31. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instinto. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor, não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse som interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que eles lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos para suavizá-las. É considerar como sua grande família humana. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. A pregação do Mestre se estendera até o ocaso. Suas palavras ainda pareciam ecoar na imensidão da praia, em dulcíssimas vibrações de amor e paz, serenando corações, despertando enressequidas almas a esperança, alentos confortadores que falavam de recomeço, de resignação, de paciente espera, de felicidade. Anoitecia na Galileia. As primeiras estrelas surgiam, faiscantes no veludo azul escuro, secundadas por enorme lua a derramar prata nos caminhos. Cálidas e suaves brisas agitavam as folhas das árvores e, nas casas humildes dos pescadores, o lume clareava a escuridão. Todos haviam se retirado. Junto ao mar, Jesus e seus discípulos quedavam-se silenciosos, olhando as ondas que vinham quebrar-se-lhes aos pés, extraindo energias após o extenuante dia. O Mestre, sereno como sempre, que meditava, olhos postos na esteira de luz sobre as águas do mar. Muitos haviam sido os auxiliados naquele dia. Além das luminosas proposições, bálsamos para almas sedentas de entendimento, o divino enviado soubera entender as urgentes dores, curando e aliviando males, as mãos compassivas tocando, afastando enfermidades, reparando tecidos e carnes, a voz sempre compadecida e gentil. Vai e não tornes a pecar. Nem sempre, contudo, fora possível curar os enfermos organismos. Compreendia-lhes o penar, entendia que desejavam a cura, mas seus olhos via mais que o corpo físico e a presente existência. Grande parte dos que imploravam ali estavam movidos pela dor, todavia ainda não haviam efetuado a imprescindível mudança de sentimentos, necessitando do aguilhão do sofrimento como forma de direcionamento à transformação interior. Improcedente libertá-los àquela altura. Nem por isso calava o gesto fraterno e amigo, a palavra confortadora. Paciência, coragem, resignação, esperança. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Dentre os que passaram por ele naquele dia, difícil nomear os casos mais sérios. Episódios de extrema dor e penúrias físicas e morais sucediam-se em não acabar de súplicas e lamentações. Rabi, sofro muito. Tenho lancinantes dores. Olhai, vede o meu estado. Curai-me, em nome de Deus, curai-me. Os olhos do Mestre fitavam corpos, contudo efetuavam a leitura dos espíritos. Nos arquivos das vidas pregressas, as causas de muitas dores presentes. Nas feridas expostas, as marcas dos erros passados, a consciência do próprio indivíduo determinando, pelos mecanismos da culpa, que se cumprisse a lei de causa e efeito. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. À tardinha, quando pouco restava do dia, cobertas por mantos apesar do sufocante calor, aproximaram-se de Jesus as 3 mulheres. Temerosas, ajoelharam-se, fitando como se esperassem que as expulsassem. Os que rodeavam o Mestre indignaram-se. Como? Não se envergonham essas indignas de expor sua indicência ao Rabi, à luz do dia, pretendendo conviver com pessoas respeitáveis? Os discípulos apenas observavam.
Conheciam suficientemente o divino amigo para saber de seus critérios de avaliação, os quais, na maioria das vezes, não coincidiam com os da sociedade da época. A convivência com Jesus ensinara-os a não julgar. Apesar das vestimentas simples e dos mantos, Jesus reconheceu naquelas mulheres a marca profunda da profissão a que se dedicavam. Entreviu nos olhares a vergonha, a humilhação e o medo. Compreendeu o quanto haviam se arriscado ao se dirigirem a ele, em meio à intolerante multidão. Certamente estariam tão acostumadas aos julgamentos preconceituosos que os acatavam por corretos e adequados às suas personalidades. Aqueles que as buscavam alegremente, adentravam a casa de prazeres onde exerciam a função, compartilhando com elas da mesa farta e da cama de sedas, repudiavam-nas em público, fingindo não as conhecer. Hipócritas! Túmulos caiados de branco por fora e repletos de podridão por dentro. Aos pés de Jesus, as três mal conseguiam levantar as cabeças, esperando simplesmente. Custara-lhes muito chegar até ali. Desde que souberam notícias do iluminado Rabi, outro não fora o assunto de suas conversas. Aguardavam ansiosamente sua passagem pela cidade. Dos frequentadores noturnos buscavam extrair informações sobre aquele homem que não conheciam, mas que lhes agitava a vidinha monótona e triste. Ouviram a seu respeito histórias incríveis. Curas miraculosas, principalmente. Cegos, paralíticos, leprosos. Questionavam-se sobre a necessidade interior que pressentiam em seus corações. Seus corpos eram jovens, belos e perfeitos, nada lhes oprimia a saúde. Por que então a angústia constante a lhes afligir as entranhas, encaminhando-as, sem que esboçassem qualquer resistência, ao desconhecido? Foram tempos de imensa expectativa. A monotonia dos dias substituiu-se por longas e intermináveis conversas, repletas de questionamentos e dúvidas. Lembranças que se esforçavam por enterrar bem fundo emergiam vivas e dolorosas, reclamando atenção. Quando, ao amanhecer, os últimos clientes se retiravam, o sono tornava-se-lhes custoso. Imagens do passado dividiam com elas os leitos de seda e rendas, reavivando emoções que tentavam a todo custo esquecer. 3 irmãs. A diferença de idade entre elas era pouca. A mãe, mulher humilde e honesta, tivera-as muito jovem, perecendo no último parto, vítima de cruel e incontrolável hemorragia. Deixara as 3 criancinhas com o desorientado genitor, criatura rude e trabalhadora. Vizinhas solidárias cuidaram das pequeninas nos primeiros tempos. Ausente durante todo o dia, tendo que acudir às exigências do trabalho, o pai quase não as via. Ao retornar da lida, cansado e sujo, estavam adormecidas sobre o catre que compartilhavam. Alguma alma bondosa as havia alimentado e colocado na cama. Logo o homem constatou a necessidade de se casar novamente. Além das crianças, sujeitas à disposição de estranhos para elas cuidar, era-lhe extremamente difícil a vida solitária. A casa, as roupas, a comida, as crianças, ele mesmo, tudo reclamava urgentes cuidados de mulher. Além do mais, era jovem e saudável, sentia falta de uma companheira. A vida anotou-lhe a inusitada presença em eventos de final de semana. Rapidamente se envolveu com jovem atraente e prestimosa, unindo-se a ela em matrimônio. A moradia desleixada e triste iluminou-se com a chegada da jovem esposa. Água e sabão retiraram camadas e mais camadas de sujeira e o fogo aceso e a comida cheirosa sobre o fogão diziam da presença de mulher. Sobre a mesa rústica, alva toalha e flores colhidas no campo. A casa fez-se lar novamente. As meninas receberam a estranha sem restrições. Acostumadas a serem tratadas por quem se dispusesse a tanto, muitas vezes relegadas ao esquecimento, a jovem bonita e alegre cativou-as. Seu cantar enchia a casa enquanto executava as tarefas domésticas, não lhes faltava comida em hora certa. A palavra mãe brotou-lhes das pequeninas bocas sem esforço. Renderam-se incondicionalmente. A pequenina, alimentada ao seio de vizinha caridosa, que concordara em repartir o leite do filho recém-nascido com a orfanzinha, agora adormecia tranquilamente nos braços da nova mãe,
após improvisada e bem-sucedida mamadeira. Os anos passaram. Da união inicialmente feliz não advieram filhos. A esterilidade marcou profundamente a mulher. Sentia-se diminuída frente às outras da pequena vila, pois as filhas do primeiro casamento do esposo não lhe bastavam. O marido, inicialmente amoroso e gentil, cedendo os preconceitos e costumes de então, tratava-a como simples criada, omitindo-se, inclusive, a lhe compartilhar o leito, buscando fora de casa a companhia. Sorrateiramente, raiva e revolta passaram a minar a existência da jovem mulher. As pequeninas, tão caras a princípio, eram-lhe prova viva do que o julgava a sua incompetência em gerar filhos. Olhando as meninas a brincar, os risos ecoavam pela casa simples, e escutando-as nas ingênuas cantigas de roda, sempre unidas, considerava cada vez mais penosa a convivência. A ideia surgiu em uma manhã clara e perfumada de primavera, quando o companheiro, irritado e nervoso, agredira fisicamente com rigor além do normal, ferindo-a profundamente com açoite e palavras cruéis. Imprestável. Não serves nem para me dar filhos que me protegeriam na velhice. Ainda me livro de ti. Não perdes por esperar. Estás velho feia, ouviste? Não serves para nada, nada. Vendo-se só, o corpo dolorido pelas chibatadas, a alma ardendo de revolta e humilhação, buscou com o espelho. Onde a figura bela e sedutora de outrora. Sulcos profundos vincavam-lhe as faces. O sol escurecera e manchara a cútis antes alva. Observou as mãos calejadas, as unhas partidas. Apalpou o corpo. O trabalho duro e constante felizmente a mantivera em boa forma. O cabelo, atado com fita gasta e rota, há muito não via cuidado maior, os fios quebradiços e opacos. O desespero assaltou-a. Em prantos, ponderou sobre a tristeza da existência que levava. Naquela hora, sequer recordou o carinho que as meninas lhe dedicavam, a ternura com que a tratavam. No quintal, as irmãzinhas brincavam, alheias ao seu tormento. Estavam acostumadas aos desatinos do pai. Educadas em uma sociedade em que a figura masculina tudo podia, resignavam-se com a brutalidade do mais forte, aguardando a hora certa de se achegarem daquela que consideravam como mãe, confortando-a. Em tais crises, haviam aprendido que era melhor ficar longe da moça até que a raiva passasse, se não correriam o risco de o castigo ser repassado a elas, como forma de compensação e revanche. Ódio descomunal assenhoreou-se do coração e da mente da rejeitada esposa. Ciúme da beleza intocada das jovenzinhas, a aumentar dia a dia, conforme cresciam e seus corpos adquiriam contornos de mulher. Insensata e injustamente, a elas transferiu a culpa de sua infelicidade. Delas cuidara tantos anos. Sacrificara sua beleza em estafante trabalho para limpar a casa, cozinhar, lavar. Não tivera filhos, provavelmente por culpa da trabalheira que lhe davam. O plano delineou-se em sua mente com rapidez e facilidades espantosas. Conseguia vislumbrar as caravanas de mercadores que passavam na estrada próxima à casa. Muitas costumavam parar junto à fonte de água. Venderia a jovens. Em algumas delas encontraria um mercador suficientemente ambicioso que serviria a seus propósitos. Seria sua passagem para uma nova vida, longe do sofrimento, dos maus tratos, da miséria. Um mês depois, em uma das caravanas seguiam as 3 jovens, assustadas e atônitas, juntamente com a mulher que chamavam de mãe. Na primeira cidade de grande porte, suficientemente distante do local de origem, esta aportou, levando na sacola o dinheiro da terrível transação. Pretendia que nunca mais ouvissem dela falar e sequer olhou para trás, ouvidos surdos aos gritos e chamamentos das meninas. Os mercadores seguiram seu caminho. Os dias de viagem agitados e cheios de novidades preencheram-lhes as horas, diminuindo o desespero. Bem tratadas, o impacto da brusca retirada do lar amenizou-se pouco a pouco. A movimentação que envolvia a rotina diária agradava-lhes ingenuamente e chegavam a se divertir, alheias à extensão do ocorrido, encantadas com os animais, as conversas pitorescas ao pé da fogueira,
servindo-se da comida farta e saborosa nos imensos caldeirões presos a tripés de ferro. Nas noites claras, sob a luz da lua e das estrelas, aprendiam a bailar ao som dos instrumentos musicais, as saias rodopiando, os cabelos soltos. Meses decorreram. As perguntas que faziam, os mercantes não respondiam, recomendando-lhes somente obediência, sem a qual seriam castigadas. Habituadas a se submeterem desde pequenas à voz de comando masculina, julgaram convenientemente calar e o fizeram sem maiores dificuldades. A cidade grande, barulhenta e excitante pareceu-lhe paraíso, com sua imensidade de ruas, o povo enchendo os locais de comércio, as vozes altas regateando os preços, os grupos de dançarinos e músicos nas praças. Os viajantes trataram de armar as coloridas tendas, repletas de novidades e objetos de valor, ao longo de ruas movimentadas, e os compradores aproximaram-se. Ricas senhoras em liteiras revestidas de seda, acompanhadas de escravos sumariamente trajados, exibindo fortes músculos. Senhores envoltos em primorosas túnicas e mantos, bolsas repletas de moedas, discutindo, negociando, avaliando objetos, analisando-lhes o valor. Na manhã seguinte à chegada, algumas mulheres da caravana banharam-nas cuidadosamente, untando-lhes os longos cabelos com óleo balsâmico. Poliram-lhes as unhas dos pés e das mãos e coloriram suas faces e lábios com perfumado carmim. Vestes transparentes e coloridas envolveram seus jovens corpos e colares de minúsculas pedras adornaram os esguios pescoços. Nas orelhas delicadas, pingentes das mesmas pedras. Nos pés, delicadas sandálias em tons de ouro e prata. Mal se reconheceram. Admiravam-se, entre risos e exclamações. Ao saírem da tenda para a luz do dia, alegraram-se com os elogios dos participantes da caravana, a quem se haviam afeiçoado durante os meses de convívio nas estradas, considerando-os amigos queridos. A alegria durou pouco. Conduziram-nas a tablado recoberto de panos brilhantes, forçando-as a subir e encarar a turba agitada e competitiva. Atônitas, viram-se disputadas a peso de ouro, sob o comando de malicioso e pegajoso leiloeiro, a lhes ressaltar os encantos e qualidades. Desesperadas, na iminência de serem separadas, cada qual tomando destino incerto e desconhecido, os lances sucedendo-se, assistiram à chegada de uma mulher escandalosamente adornada, vestes exageradas e colofidíssimas, faces reluzentes de pintura, como a salvação. Um lance único e elevado para as três. Aos gritos de descontentamento dos potenciais compradores, ela se pôs a rir, dizendo-lhes: Ora, senhores. Calma. Se as mocinhas agradam tanto a vós, melhor. Podeis encontrá-las em minha casa, onde bem o sabeis. E se retirou, secundada por Hercúleo servo em sumários e vistosos trajes. Vivenda luxuosa acolheu-as. Inúmeras jovens ali habitavam e as irmãs logo constataram que todas haviam chegado em condições de abandono e tristeza, cada uma com sua história. Penalizadas com sua juventude e inocência, buscando evitar penosas e constrangedoras surpresas bem como sofrimentos maiores, as moças trataram de instruí-las sobre o movimento da casa e o que delas se esperava. Foram dias de dor, angústia, degradação e desespero. Pela manhã, quando os homens finalmente se retiravam e um palacete mergulhava em silêncio, reuniam-se no quarto de uma delas, juntas na cama larga e luxuosa, adormecendo entre lágrimas e palavras de consolo mútuo. A necessidade de sobreviver e o tempo encarregaram-se de moldá-las aos impositivos da nova existência. Aprenderam a aceitar o inevitável e a recalcar quaisquer sentimentos indesejados ou impossíveis. Eram disputadíssimas no lupanar. A beleza jovem e saudável, a natural discrição e a postura sensível e delicada distinguiam-nas das demais. Todavia, simples pedaços de carne e venda. Assim dolorosamente se qualificavam. Quando o coração pulsava com mais força por algum visitante bonito e elegante, logo se decepcionavam. Os sonhos de amor da adolescência abortaram, neutralizados pela traumatizante iniciação sexual. Fizeram-se mulheres desiludidas e amargas.
sorridentes, lindas, desejadas, luxuosamente vestidas e sós, profundamente solitárias em meio ao luxo e à miséria moral que as cercavam. Os dias transcorriam sempre iguais. As noites, envoltas em perfumes, luxúria e desesperança, repetiam-se. Até aquele dia. As criadas trouxeram novidade. O rabi, bela e majestosa criatura, logo estaria na cidade. A notícia de sua breve chegada o precederam. As conversas ouvidas no mercado sucediam-se. Falavam de alguém especial, alguém capaz de curar as dores do corpo e da alma. Intensa curiosidade alterava-lhes a costumeira passividade dos dias, deixando-as ansiosas. Aguardavam impacientemente a chegada das servas com as compras, trazendo mais notícias sobre o desconhecido. Acostumaram-se a assim o chamar. O desconhecido. Durante o dia, enquanto submetiam os corpos aos cuidados de beleza necessários ao sucesso da função noturna, conversavam sobre ele, juntando fatos e histórias, traçando pouco a pouco um perfil do misterioso rabi. E indagavam-se. Teremos o direito de nos acercarmos dele? Como nos receberá? Poderá nos cobrir de reprimendas? Todos nos reprovam. E se nos repudiar em frente a todos? Que vergonha! Fatos tristes voltaram a lhes assombrar os dias. A rejeição da mãe, a traição daqueles que julgavam seus amigos na caravana, a venda em leilão, a degradação dos sentimentos, o filho que uma delas fora forçada a retirar das entranhas, massa disforme de carne e sangue, filho desejado mas não permitido. As desilusões, a desesperança. Agora estavam ali finalmente. Aos pés de Jesus. Um simples olhar para o semblante sereno e compassivo afastou todos os temores, revelando que ele superava tudo o que haviam imaginado. Os últimos raios do sol que se escondia no horizonte iluminavam sua figura amorável e bela. Os cabelos soltos, à altura do ombro e a moda nazarena, assumiam o tom avermelhado do poente. Os olhos claros fitavam-nas sem condenação, carinhosamente. As lágrimas umedeceram os cílios de Jesus. Conhecia perfeitamente a impossibilidade de as arrancar do prostíbulo onde se encontravam. Legalmente, eram propriedade de alguém. Escravas. Seus corpos estavam atados a um contrato moralmente condenável, mas, ainda assim, perfeitamente normal, viável, de conformidade com as leis vigentes. As palavras do mestre caíram suavemente sobre as almas ulceradas. Quem seria aquele homem que tão bem conhecia suas dores e decepções? Docemente, falava-lhes, ensinando sua doutrina de amor e perdão, uma doutrina para almas, não para corpos. Jesus e seus discípulos permaneceram na cidade durante dias. A presença das 3 jovens repetiu-se em todos eles. Sempre de branco, cabelos soltos, rostos despojados de pintura. Chegavam mansamente, humildes, acomodando-se perto do mestre. Foram fiéis testemunhas de suas palavras. Viram-no pregar e curar. A doutrina e as ações do divino enviado calaram fundo em suas almas. Foi um tempo de muito júbilo. À saída dos últimos clientes ao alvorecer, banhavam-se, envergavam singelos vestidos e, cabelos molhados ainda, demandavam ao encontro do mestre, sorrateiramente se esgueirando para fora do bordel silencioso e vazio. As mulheres dormiam. Cantava-lhes o coração em suaves hinos aquele que lhes trouxera nova luz à existência, libertando-as da pequenez dos conceitos religiosos e morais da época. A noitinha voltando ao prostíbulo, inundadas de luz, repassavam as lições aprendidas durante o dia, à espera da chegada dos homens. Um dia o mestre partiu. Paradas à beira da estrada, viram-no desaparecer ao longe. Por algum motivo que não conseguiram explicar, a saudade era-lhes doce e boa, a inundar os corações com suavidade. Sentiam que ele se fora fisicamente, mas sempre estaria com elas. Dera-lhes amor. Restituirá-lhes o respeito próprio e a confiança. Falara-lhes de esperança, fé e, acima de tudo, caridade. O prostíbulo, famoso por seu luxo e lindas mulheres,
transformou-se pouco a pouco em importante ponto de difusão da doutrina do Mestre amado. Ele partira, contudo as 3 jovens haviam para sempre acolhido em seus corações e mentes as palavras e exemplos do meigo Rabi. Outras moças desditosas transpuseram as douradas portas, em prantos, arrancadas de seus lares e afetos. Nada se podia fazer no sentido de libertar seus corpos da triste escravidão, mas o amigo lhes ensinara a liberdade da alma e a verdadeira pureza, a se manifestarem nos sentimentos e nas posturas de cada um perante o próximo, independendo das correntes que tolhessem o físico. Suas vozes ternas e compassivas ampararam e consolaram. Assim, as infelizes companheiras de sorte conheceram a verdadeira libertação. Corpos atados às exigências da sociedade, almas libertas pelo amor ensinado por Jesus. Embora não pudessem, pelos impositivos injustos e imperfeitos das leis terrenas, abandonar a vida a que se viam forçadas, as 3 irmãs souberam, a cada dia do resto de suas existências, disseminar os ensinamentos do Cristo no ambiente a que estavam confinadas. Para a imensa surpresa, à medida que se permitiram uma maior aproximação das pessoas, constataram a solidão, a descrença e o desamor na maioria dos homens que ultrapassavam as soleiras daquela casa, em busca de prazeres fáceis e mundanos, prazeres esses que serviam como entorpecente momentâneo para as dores e vazios da alma. Sob as aparências dominadoras, sob o manto dos incontroláveis desejos, frágeis criaturas em busca após as eletrizantes sensações do sexo destituído de afeto, o vazio voltava a lhes habitar as existências, mal abandonavam os leitos suntuosos e perfumados. Então, deixando de lado a frieza que costumava caracterizar o aluguel do corpo, as irmãs começavam a conversar, como haviam visto Jesus fazê-lo, em amorosa terapia. Muitos descobriram o doce Rabi através delas. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. A revolta e o asco foram substituídos gradativamente por compaixão e amor fraterno. Tornaram-se famosas. Inegavelmente encantadoras e lindas, mas o que fascinava e prendia os corações era a beleza da alma. Homens sedentos de afeto, na busca confusa do sexo, confundindo-o com as verdadeiras sensações e emoções do amor verdadeiro, encontraram-se e retificaram suas trajetórias existenciais naquele prostíbulo da Palestina, constituindo e preservando lares em que o respeito à família e à mulher se consolidaram. Foram longos anos de trabalho anônimo e infatigável, em contínuo processo de esclarecimento e doutrinação, inegavelmente atrelado à renúncia e à aceitação por parte das 3 irmãs. Certamente muitos não as compreenderam, exigindo companhias unicamente afetas aos prazeres da carne. Outros julgaram-nas loucas. Contudo, jamais lhes faltou o necessário amparo para a tarefa e muito menos atentos ouvidos às verdades divinas. Certa tarde, quando nuvens plúmbeas e pesadas e ventos fustigantes pressagiavam forte tormenta, esfarrapada a criatura bateu à porta ricamente lavrada do prostíbulo. Uma das servas atendeu, abrindo caminho para que entrasse e se abrigasse da chuva insistente e fria. Imediatamente a conduziu à cozinha enorme de escrupulosa limpeza. As serviçais, acostumadas ao trabalho de amparar uns e outros, todas convertidas à doutrina do Cristo pelas 3 jovens, fizeram a mulher sentar-se à mesa, ficando a olhá-la enquanto a pobre se esforçava para engolir um substancioso caldo. Depois, banharam-no em tépida água e a envolveram em roupas limpas, deitando-o em um dos leitos da área dos servos, onde a mulher adormeceu imediatamente, tamanho cansaço em que se encontrava. A manhã seguinte, após as torrenciais chuvas noturnas, apresentou-se clara e límpida. O sol já estava a pino quando a enorme residência se animou, pois as atividades noturnas impunham aquele horário. A primeira refeição foi servida na ampla sala de banquete. Dela participaram todas as mulheres, conforme as normas da casa, sob a rigorosa supervisão da proprietária, criatura extremamente ligada ao dinheiro, mas muito suavizada pela atuação constante e discreta das irmãs. A bem da verdade, simpatizava com o tal profeta que não atirava pedras nas mulheres da vida, tolerando e até incentivando as atividades assistenciais realizadas sob seu teto,
embora pusesse tudo na ponta do lápis e se encarregasse de repassar os custos aos visitantes mais ricos, aumentando furtivamente os valores dos serviços. Alguém tinha que pagar. Por que não os que podiam mais? As criadas informaram que a mulher recolhida na véspera ainda não se levantara, provavelmente fatigada ou talvez doente, observação que provocou a ida das irmãs ao quarto, debaixo de uma série de resmungos da dona da casa. A luz que penetrava pelas amplas janelas, reconheceram-na imediatamente. Mãe! Ao surpreso tríplice grito, abriram-se os cansados e pisados olhos e ela as fitou em mudo desespero, tentando erguer-se do leito, correr para fora do prostíbulo, compreendendo e constatando a extensão do crime praticado contra as 3 pobrezinhas. Cruel acaso provocar o reencontro com suas vítimas. Os 3 corações pareceram parar por instantes. O passado retornou com força total, com todo o sofrimento, as angústias, a vergonha. Mas foram segundos. Os ensinamentos do mestre falaram mais alto e elas se ajoelharam aos pés do leito, envolvendo a infeliz em abraços, beijando-lhe as mãos, afagando-a, murmurando palavras de alegria por estarem juntas novamente. Nenhuma censura, nenhum julgamento, nada que recordasse o pretérito. Mãe! Olhando-as, a mulher compreendeu finalmente que havia encontrado as filhas. Não importava que não as tivesse gerado. Ela as alimentara, embora não fosse em seus seios, carregara-as ao colo, acalentara-as, delas cuidara nas doenças da infância. Infelizmente, deixara-se levar por sentimentos impuros, pensamentos terríveis que a levaram à consumação de um crime hediondo. O dinheiro da venda das filhas durara pouco, consumido em bebidas e prazeres no intento de silenciar o arrependimento. Rolara de cidade em cidade, prostituindo-se para comer enquanto ainda lhe restava alguma beleza, até que se tornara uma mendiga, pela qual nenhum homem se interessava. Na tarde anterior, doente e exausta, resolvera deitar debaixo da tormenta e deixar que a umidade e o frio da noite acabassem com o que restava do esquálido corpo, mas fora interrompida pela visão da bela casa e da luz que parecia irradiar de suas brancas paredes, como se fosse um castelo dos contos de fadas. A lembrança das meninas voltara com força maior, pois costumava fazê-las dormir com narrativas de belas princesas em seus palácios. Os pés inchados arrastaram-na para a porta imensa, guarnecida de rica aldrava, em que se pendurou, batendo-a timidamente contra a madeira de lei. Mãe, mãezinha. Somos nós. Acorda, conversa conosco. Vamos cuidar da senhora. Estamos juntas finalmente. A febre não a abandonou, consumindo-lhe o restante da existência. Não mais recobrou a consciência, apagando-se aos poucos, deixando 3 filhas a pranteá-la sentidamente. Os anos continuaram a passar e a beleza física das irmãs foi se acabando naturalmente. Singular luz parecia envolvê-las cada vez mais, à medida que os cabelos branqueavam, a pele enrugava. A maior parte das companheiras de profissão morria cedo, vitimadas pelas doenças, pelas agressões, pelas agruras da vida desregrada e sem afeto sincero. As raras sobreviventes, caso não houvessem amealhado algum dinheiro durante os anos com as gorjetas, restaria o abandono das ruas, a mendicância. Destituídas da formosura exterior, sem nenhuma reserva econômica, pois jamais haviam com isto se preocupado, distribuindo os muitos agrados entre os necessitados, acreditavam provavelmente acabar no abandono, não fosse a consideração que lhes dispensava a proprietária do local, fato que a levou a dispensá-las do expediente com os homens, encaminhando-as para as tarefas de limpeza e cozinha. Alegraram-se. Poderia melhor auxiliar. O mestre lhes dissera, em singular sonho coletivo, do qual as 3 se recordavam: não vos preocupeis como o dia de amanhã. Continuareis a me servir. Acalmai vossos corações, confiai. Ainda há muito trabalho a fazer. O campo é fértil, o plantio abençoado, a colheita virá agora ou daqui a tempos, não importa. O importante é semear. A dona da casa, inusitadamente generosa e gentil, destinou-lhes amplos aposentos nos fundos dos belos jardins, provocando interrogativa reação.
Que faremos com tanto espaço? Precisamos de um só quarto, pois faremos as refeições na cozinha da residência. Será mais econômico e mais prático. Calaram, contudo, para não parecerem mal agradecidas. A resposta do mundo espiritual não se fez tardar. Os aposentos, aparentemente inúteis e enormes, encheram-se de pessoas que as buscavam para ouvir falar em Jesus. Os olhos das irmãs refletiam a alegria do momento especialíssimo, em que as pessoas diziam da felicidade em ter um lugar onde pudessem se reunir, onde os corações atribulados recebessem o conforto da boa nova. Fregueses do prostíbulo atravessavam os jardins na calada da noite, encaminhados pelas prostitutas que lhes entreviam os anseios da alma, manifestos após terem escutado das pintadas bocas palavras que recordavam o divino amigo, aquele que nunca julgava, sempre disposto a orientar e perdoar. Assim, esgueiravam-se pelos caminhos floridos, chegando ao alojamento iluminado sempre aberto aos visitantes, colhendo das três velhinhas as histórias, os ensinamentos, o amor do Cristo. Elas haviam falado com o Mestre. Ele as orientara muito a amar sem nada exigir, a renunciar às ilusões do mundo e se doar à humanidade, a transformar o amor a poucos em algo muito maior. Corações reclamavam pela verdade e se renderam ao jugo leve e amoroso do Mestre da Galileia. Jesus em meio aos doentes, aos pecadores, às prostitutas. Ao lado daqueles que dele precisavam. Médico de almas e de corpos. Surpreendentemente, quando o tempo se fez demasiado para a trajetória terrena, desencarnaram as três, numa mesma noite, ao alvorecer, tranquila e silenciosamente, à semelhança dos pássaros, como se um único coração as animasse. Depoimento. Quando o amigo nos solicitou estas despretensiosas palavras, resultado da história que lhe relatamos em um dos muitos encontros espirituais dos quais juntos participamos, e que ele bondosamente incluiu em mais um de seus livros, perguntamo-nos: quem falará? Éramos três, somos três, ligadas pelas afinidades da alma. Durante sucessivas reencarnações, após a missão de amor a nós confiada pelo Mestre, permanecemos unidas em redentores trabalhos. Quando separadas no plano físico pelas exigências evolutivas ou a serviço do bem comum, nossas almas que se buscavam durante o repouso do corpo, extraindo energias e compartilhando experiências. Assim, procuraremos expressar nossos pensamentos em gratificante tríade. Parece-vos degradante e triste nossa situação naquele prostíbulo da Palestina, em meio ao luxo, escravas aparentemente sem direito ao livre-arbítrio. E por acaso tendes a ilusão de que as mulheres daquela época, as que se casavam e geravam filhos, dispunham de realidade muito diferente. Objetos sexuais, prestadoras de serviços domésticos simplesmente, manipuladas por uma sociedade moralista essencialmente masculina, raramente inseridas em estruturas conjugais onde o afeto e o respeito predominavam, restando-lhes existências restritas, corpos e mentes enclausurados. Ainda assim, os devaneios e ilusões de adolescentes seguramente incluíam amor, casamento, família, filhos, felicidade. Conduzidas ao prostíbulo, muito cedo frustraram-se os sonhos e nossa privacidade foi invadida por uma sequência ininterrupta, desgastante e deprimente de relacionamentos carnais sem qualquer vínculo afetivo. Quando o ser humano em vão tenta se rebelar contra algo que considera injusto e triste, com o passar do tempo, acaba por se acomodar, levantando uma barreira de falsa indiferença, resguardando-se do sofrimento, da angústia, da frustração de não poder. A chegada de Jesus em nossas existências sacudiu o marasmo nocivo, devolvendo-nos a capacidade de raciocínio e questionamento, assim como a esperança. Sabíamos que algo muito bom dele adviria, transformando-nos a vidinha vazia de bonecas de luxo e desejo. Não nos enganávamos. O Mestre lançou luzes sobre o que considerávamos nossa desgraça, mostrando ângulos diversos e surpreendentes. Tínhamos dono legal, com documentos que provavam o direito de posse e exploração de nossos corpos. A vida fora do lupanar, a revelia às escondidas, seria fatal ou muito pior,
pois se respeitavam mulheres sozinhas e não havia trabalho para elas, a não ser o mesmo que, pelo menos, executávamos sob seguro teto. Jesus nos ensinou a resignação frente ao inevitável. Também a amar verdadeiramente nosso próximo, de forma incondicional e fraterna, entendendo e respeitando as limitações humanas, compreendendo o momento evolutivo de cada um, realçando suas qualidades e privilegiando suas potencialidades. Vós sois deuses. O Mestre nos mostrou que as criaturas se comparavam a extensos campos, incultos e áridos, profundos e férteis em sua essência, aguardando prestimosas mãos que os preparassem e julgassem a semente. Naquela tarde dourada e cálida, ao nos lançarmos a seus pés, ansiávamos pela liberdade do corpo, queríamos que nos instruísse sobre a forma de fugir do contato de tantos indivíduos estranhos e invasores. Desejávamos ainda um lar, esposo amado, filhos lindos e perfeitos. Quando finalmente nos levantamos, o meigo Rabi havia aberto nossos olhos e coração e nos facultado o entendimento da sublimidade da missão de sermos amantes, companheiras, amigas, mães e irmãs de uma infinidade de insensatos e sofredores que buscavam no sexo desenfreado e irresponsável resposta para o vazio existencial que os consumia. Ele desvendou a nossos maravilhosos corações os caminhos do amor incondicional, auxiliando-nos a amar além dos limites familiares, acima da carne, sem nada exigir, dando o melhor de nossos sentimentos sem esperar retribuição. Inolvidável momento em que ousamos perguntar: Mestre, que fizemos para merecer tão triste sina? Por que prostitutas? Sorrindo bondosamente, ele ponderou: nada fizestes seguramente de mal. Nem sempre o sofrimento indica erro, acreditai. Vedes somente um momento, desconhecendo os projetos espirituais por detrás da situação. Oferecestes-vos para a tarefa ingrata, mas gloriosa. Estais no lugar certo, na hora adequada, no desempenho imprescindível. Muitas criaturas me conheceram através de vós. Nós o compreendemos. Ouvindo suas pregações, reconhecíamos conceitos que nos animavam as almas, recordávamos que a liberdade não estava em poder ir e vir com nossos corpos, residindo em nossos espíritos, a quem somente nós poderíamos acorrentar com nossos pensamentos distorcidos e desesperançados, com nossa ignorância e nosso egoísmo. Nada vindo do mundo poderia nos macular, pois que a pureza da alma assemelha-se a lírios de alvinetente e aromático esplendor em meio a charcos profundos e mal cheirosos. Doce e sábio Jesus elevou a mulher acima dos hábitos e conceitos da época, resgatando-a do servilismo, reconhecendo-lhe o direito à instrução e ao respeito, concedendo a ela o lugar devido e justo na divulgação da Boa Nova, apesar dos preconceitos de então. Vide o exemplo de Maria de Magdala, descendo aos sombrios redutos do Vale dos Imundos, iluminando-os com a doutrina do Mestre, levando o amor onde o sofrimento habitava. Falando em reencarnação, igualou o valor dos sexos, obrigatória e diferenciada a vivenciação para todos os espíritos em trajetória evolutiva, principalmente entre aqueles em que o amor ainda se restringe ao instinto e às sensações. E as mulheres o seguiram, compartilhando de sua presença pura e vibrante, aprendendo com ele, reafirmando-se como criaturas de Deus, modificando crenças e valores arcaicos e absurdos que faziam parte de suas próprias existências e que inviabilizavam para realizações maiores, principalmente na área espiritual e emocional. Junto à cruz, enfrentando a fúria da multidão enlouquecida, encarando humildemente a soldadesca rude, entoavam elas aos pés do Mestre muito amado, seu último suspiro. E depois, no resgate de seu corpo. E nas cerimônias que não chegaram a se concretizar, pois lhe acharam vazio o sepulcro. A uma delas, Maria, a outrora cortesã de Magdala, ele apareceu primeiramente, ressurgindo entre os mortos. Maria, aquela que, como nós, fora prostituta,